Está no ar mais um programa. E para começar o ano com chave de ouro, o Gestão do Agronegócio de hoje apresenta a primeira parte da palestra do Dr. Cristiano Nassif, zootecnista e coordenador técnico da Educampo, da UFV, Universidade Federal de Viçosa. Na minha opinião, esta foi a melhor palestra ministrada durante a Feira de Negócios organizada pela Complem, Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos, em Goiás. Nesta palestra, o Dr. Cristiano fala com clareza de todos os segredos relacionados com a atividade leiteira. E por ter sido uma palestra mais extensa, resolvemos dividi-la em duas partes. Vale a pena ficar conosco. Vamos para um breve intervalo e já estaremos de volta. Iniciamos o programa de hoje com uma pergunta. Existem muitos segredos na atividade leiteira? Essa questão do segredo da atividade leiteira, não tem muito segredo, né? Pecuária leiteira é relativamente simples. Ela pode ser difícil, pode ser complexa, mas é relativamente simples. Quando nós fazemos o dever de casa, fazemos o básico, o feijão com arroz na atividade leiteira, os resultados vêm, pode ter tranquilidade. Agora o problema é quando queremos inventar muita moda, né? Não faz nem um arroz com feijão, estão pensando em fazer o estrogonofe, aí a coisa fica mais difícil. Então não tem muito segredo. O negócio é fazer o dever de casa com simplicidade, com frequência, ter rotina na atividade leiteira, que os resultados vêm. E como tornar rentável e atrativa economicamente a atividade leiteira. Por que se produzir leite? Qual é o objetivo da atividade leiteira? O objetivo maior, aumentar a produção e a produtividade da atividade leiteira, é relativamente fácil. Agora, fazer com que o produtor ganhe dinheiro é extremamente difícil. Então, esse que deve ser o objetivo, tanto técnico como das instituições, do produtor. É ter um negócio rentável, que ninguém está aqui de brincadeira. Todo mundo quer ganhar dinheiro com a atividade. E não tem que ter vergonha de querer ganhar dinheiro, de ter lucro. Ganhar dinheiro com honestidade, com sustentabilidade, não é vergonha nenhuma. Esse é o nosso objetivo, é ter lucro com a atividade leiteira. É esse que é a nossa proposta. É assim que nós vamos gerar mais renda, gerar receita, gerar emprego, aumentar a riqueza do país e melhorar a condição do empresário rural. Não tem outra saída do que buscar a eficiência da porteira para dentro, transformando a eficiência técnica em ganho econômico. Aí começa a diferença. Muitas vezes nós avaliamos a atividade leiteira somente na parte técnica. Melhor produtividade por vaca, melhor intervalo de parto, idade ao primeiro parto menor das vacas de primeira cria. Mas isso somente não quer dizer que ganhe mais dinheiro com a atividade. Nós temos que inteirar esse resultado técnico com o resultado econômico. O resultado técnico, ele é o meio para o produtor ganhar dinheiro. O fim é colocar dinheiro mais no bolso, é o resultado. E quando nós paramos, então, somente na gestão técnica da propriedade, a gente esquece de dimensionar, de medir o sucesso econômico. E muitas vezes a gente conhece muita gente fazendo tudo certinho, tendo bom resultado técnico, e isso não converte em melhor resultado econômico. E leva ao produtor a desistir, leva a largar a atividade e acontece o empobrecimento. Mas para isso nós temos que entender o que passa um pouco mais sobre o que acontece dentro da porteira para dentro, que é o nosso desafio, fazer o nosso dever de casa da porteira para dentro, para sermos mais fortes da porteira para fora. Quando nós não fazemos o dever de casa da porteira para dentro, a única coisa que nos salva passa a ser o preço. E colocar todo o nosso patrimônio da atividade leiteira, o sucesso do nosso negócio, ser condicionado somente a preço do leite, ou o insucesso ao preço, é uma coisa muito arriscada.
Vocês já pararam para pensar qual que é o patrimônio que tem empatado na atividade leiteira? Porteira fechada, coloca o valor na terra, nas vacas, nas novilhas, no pasto. Eu estou falando com pessoas aqui que têm 500 mil, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais empatado na atividade leiteira. E nós colocarmos um patrimônio de 2 milhões de reais, falando se o preço está bom, eu ganho, se o preço está ruim, eu perco, só o preço for resolver o problema, então não precisava de ter esse seminário, falando de pastagem, falando de vaca, falando de comida, para quê? O negócio é preço. Preço é fundamental, mas sozinho ele não resolve o problema. Nós temos que fazer o nosso dever de casa para ser da porteira para dentro, para a porteira para fora. Nós temos mais capacidade para enfrentar a oscilação de mercado que não depende diretamente da gente. Da porteira para dentro, grande parte do que acontece lá dentro depende da gente e da assistência técnica, dos técnicos que nos assistem. E a atividade leiteira no Brasil, em Goiás não é diferente, a idade média dos produtores está cada vez maior. Então em Goiás em torno de 49, 50 anos, em Minas Gerais em torno de 52 anos, nada contra, né, essa questão da idade. Isso tem uma experiência, tem conhecimento, isso é bom. O problema é não, a preocupação é com a não sucessão da atividade leiteira. Isso que é um fator preocupante. Isso nós temos que despertar a sociedade, as instituições, o Estado, preocupar com isso no Brasil. Não está tendo sucessão, o jovem não quer continuar na atividade leiteira. Você não observa isso na suinocultura, ou na cavicultura, ou também na avicultura. E quando chega no leite, esse fator é mais evidente, não tem uma renovação das pessoas com a vontade de continuar na atividade. Os filhos estão estudando fora, isso é muito importante, estudar, é lógico, em qualquer objetivo de qualquer família, sem a certeza de que continuarão na atividade. Mas se eu fosse, já pensou que se eu crescer ouvindo que leite é um péssimo negócio, isso aqui não dá camisa para ninguém, vocês estão doidos de produzir leite, isso aqui é ruim demais. Será que eu vou continuar querendo produzir leite? Se eu cresci ouvindo isso, meu avô fala isso, minha avó fala isso, meu bisavô falou, meu pai fala, eu vou ter que querer continuar na atividade? Só que tem 40 anos que leite é um mau negócio, mas foi criando a família toda, foi fazendo, e o leite é ruim, mas foi criando todo mundo. E o filho foi ouvindo isso. Obviamente que eu não vou querer continuar. Se eu cresci ouvindo que leite é um mau negócio, como é que eu vou continuar na atividade? E será que é um mau negócio mesmo? Será que está certa essa análise? Será que isso é para todo mundo? O problema que já temos abordado com alguma frequência durante os programas é lembrado novamente pelo Dr. Cristiano, que é a falta de interesse dos filhos dos produtores pela atividade. Leite, como qualquer negócio, tem gente que ganha e tem gente que perde. Como qualquer negócio, tem gente ganhando dinheiro com leite e tem gente perdendo dinheiro com leite. Mas vocês já viram aquela história? Quando a turma toda tira 0 na prova, o problema é de quem? É do professor. Agora, quando tem gente tirando nota 10, nota 9, nota 3, nota 2, o problema não é do professor. E o problema é que quem tira 2, tira 3, tira 0, só conversa com quem tira 2, tira 3, tira 0. Né? O professor é ruim demais, esse negócio não serve. Esse professor é ruim. Ele conversa. O cara que tira 2 não conversa com quem tira 9, tira 10. Aí cria o negócio do professor ruim, que é a matéria ruim, que não sabe nada, que ele não caiu na prova, que ele não deu, né? Só não deu para ele, né? O outro deu. Ele fez a questão. Então, isso acontece, né? Então, o leite não vai ser diferente. O leite não vai ser diferente. Ele vai sim. A pessoa que trabalha muito e que tem que trabalhar com o corpo, com a cabeça, busca assistência técnica,
é o que vocês estão fazendo aqui, se capacitando, se atualizando, o sucesso vem. O sucesso vem. Independente se seja pequeno, médio ou grande, que a grandiosidade está na cabeça da pessoa. Não é que produz 100 mil litros, 100 litros ou 1000 litros. Isso não independe. Depende de você querer mudar, querer crescer, acreditar que é possível e fazer as coisas certas. Lucro nada mais é que o resultado das coisas bem feitas. Guarda isso. E nem sempre produzir mais leite por vaca é coisa bem feita. Nem sempre idade ao primeiro parto de 24 meses é a melhor coisa para a sua fazenda. Nem sempre ter uma taxa de lotação de 10 UA por hectare é o melhor para a sua fazenda. Aí que está o pulo da vaca, não o pulo do gado. Aí que está o pulo da vaca. Aí que está o pulo da vaca. É buscar para cada fazenda o equilíbrio entre o ótimo econômico e o ótimo produtivo. É aí que entra também o desafio do técnico trabalhar com esse produtor para encontrar esse equilíbrio para cada empresa. Porque cada fazenda aqui é de um jeito. Não tem esse negócio de acho mais ou menos na região de Goiás, gira em torno de. Não gira em torno de nada. Custo de produção é igual a impressão digital, cada um tem o seu. E se eu calcular o custo aqui, ó, vai ter gente com custo de leite de 50 centavos e gente com custo de R$1,20 o litro. Posso pagar 90, R$1 o litro para esse produtor, porque ele vai perder dinheiro. Visita e porteira tem diferença dessa maneira. Então, cada caso é um caso e tem que ser tratado com muita estratégia de trabalho. E aqui é o produtor de leite. Muitas vezes ele tem que tirar leite para pagar funcionário, fornecedor, banco, multa, INSS. E aqui está a vaca, né? Ela pensando, né? A tesouraria. Ele veio buscar o dinheiro aqui, né? Será que ele acha que eu estou escondendo leite? Essa é a pergunta da vaca. É a tesouraria. Vaca é como a nossa vaca, ela é quando sai leite ali no teto da vaca, está saindo moeda. A vaca é a nossa casa da moeda. Ela produz dinheiro. Leite é dinheiro. É isso que é a nossa vaca. Nós temos que olhar para a vaca e imaginar que é uma máquina de produzir dinheiro. Entra capim, entra concentrado e sai dinheiro. Qual que é o segredo? É ser o mais eficiente. É fazer com que todo o nosso capital empatado em máquinas, equipamentos, benfeitorias, mão de obra, capim concentrado, transforme em mais leite. Transforme em mais renda, ou com menos capital eu consiga produzir mais leite. Esse que é a essência. Capital empatado por litro. Ser eficiente e transformar seu patrimônio em leite. É aí que vai separar os homens dos meninos. É quando você é mais eficiente em pegar toda a sua fazenda de leite e transformar em leite. Toda a sua fazenda para o leite transformar em leite. Será que tem alguém ganhando dinheiro com a atividade leiteira? Tem mágica? Não tem. Não tem mágica. Não tem ilusão. Essa mágica não vai existir. O que nós vamos falar, o que você já conhece, é mais antigo do que andar para frente. Nós temos que começar a acreditar, a começar a aplicar. O que nós vimos aqui, 10% que ouvimos durante esses dias, só tem gente boa falando, né? Que falou antes de mim aí, que vai falar depois. Só gente boa. É pegar e colocar um pouquinho na prática. Começar a mudar. Mudança de atitude. Porque se chorasse e resolvesse o problema, é comprar um lençol gigante. Cada um chora na ponta. Nós temos que ter uma mudança de comportamento e começar a ver que tem gente que ganha, tem gente que faz e dá certo, eu também posso.
O sol nasceu para todos, a sombra que é para alguns, né? Nós temos que posicionar na sombra. Tem gente já na sombra. Aqui tem gente na sombra. Então, como reverter a situação? O produtor de leite, a sua família, ser produtor de leite eficiente não é fácil mesmo. É complicado. Tem que ser muito bom. Por isso que vocês fazem parte de um grupo seleto. Vocês são diferenciados. Porque o produtor de leite tem que ser um bom agricultor. Ele tem que produzir bem, é forrageiro, volumoso. Ele tem que ser um bom geneticista, nutricionista, para ter animais bons, bem nutridos, que respondam. O produtor de leite tem que entender bem de recurso humano, de mão de obra. Cada dia que passa está mais escassa, uma qualidade desqualificada no Brasil todo. No Brasil todo. Então, manter, treinar, estimular, preocupar com qualidade, sanidade do rebanho. Vocês viram a questão do carrapato antes, o prejuízo que causa. Isso tudo aqui, ó, só tem sentido com a administração. Uma boa administração que vai coroar todo o resultado técnico, o resultado econômico. Não adianta eu ser um bom agricultor se eu não for um bom produtor de leite. Não adianta eu produzir muito bem leite se eu recrio mal. Vai ali o meu prejuízo. Não adianta eu fazer tudo certo e ter hora a máquina cara que vai produzir uma silagem cara, que a vaca vai comer uma silagem mais cara e vai ter um leite mais caro. Por isso que é complexa a atividade. Ela requer eficiência em todos os setores. Daí tem gente já especializando em um setor, terceirizando o outro para isso, para evitar essas perdas no processo. Porque quando a gente vende leite, o que é vender leite? Vender leite é uma forma inteligente de vender capim. A vaca pega o capim, come e transforma em leite. Ela passa e transforma em leite. É a mesma coisa do frango. O frango nada mais é que uma espiga de milho cheia de pena, né? É um valor agregado ao milho. E assim o leite. Nós temos que aproveitar essa característica do ruminante de pegar uma fibra de baixa qualidade, no geral, e transformar em um alimento nobre de alta qualidade. Gerenciar é difícil? Muita gente acha que gerenciar é uma coisa muito difícil. Gerenciar é coisa para grande empresa, muito inacessível. Nada disso. Nós temos que gerenciar qualquer negócio. Se eu ganho R$1.000 por mês, eu tenho que gerenciar meu orçamento. Se eu ganho R$15.000 por mês, eu tenho que gerenciar meu orçamento. Se minha fazenda produz 100 litros de leite por dia, ela tem que ser gerenciada como a outra que produz 20 mil. A gestão está em qualquer processo. É o caminho do sucesso. Tanto a gestão técnica como a gestão econômica. Gestão não é só controlar custo. Isso não é gestão. Custo é uma ferramenta da administração rural. Na hora que eu opto por capinar meu canavial quimicamente, ao invés de ser manual, isso é gestão. Eu estou fazendo gestão técnica e econômica. Esse é o grande desafio. Nós temos que desmistificar essa ideia que é complicado anotar, que é complicado conhecer o número. Isso é fundamental para saber se o seu rumo está certo e se estiver no rumo errado, corrigir. Porque é ali que você vai ver. É nessa gestão que você para de achar e começa a ter certeza para tomar a decisão certa. E tem muita gente que fala, meu pai criou os filhos dessa maneira, para que eu devo mudar? Deve mudar porque tudo mudou e você tem que acompanhar. Ah, mas com 300 litros de leite criava 10 filhos. Criava. Era 10 filhos e 10 inchadas, né? Hoje são 10 filhos e 10 diplomas, com todo o direito. Aí isso não tem custo. Tinha freezer, geladeira, fogão a gás, micro-ondas, parabólica,
ter 3 televisão, motocicleta, caminhonete, isso tudo. Está errado ter? Lógico que não. Mas quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Aí eu quero também. Aí eu estou querendo. Né? Eu quero ter isso tudo, mas isso é custo. Eu quero continuar produzindo 400 de leite. O meu custo aumentou, a margem por litro caiu, é fato. A sobra por litro caiu. Eu quero ter isso tudo. Não vai ter. Não vai ter. Por isso que eu tenho que mudar. Se não mudar, vai chorar na cama, que é lugar quente. Não tem outro jeito. Mas eu não tenho paciência para anotar nada. Tem que ter paciência. Se você se propôs a produzir leite, tem que fazer controle leiteiro, tem que pesar bezerro, tem que dividir lote, tem que buscar um alimento mais barato. Se precisar misturar concentrado na fazenda, tem que fazer. Se tiver que cortar cana ou funcionário, mas tem que colocar cana que é mais barato, vamos fazer. É o meu negócio. Se eu quero ser médico ou eu não quero acordar de madrugada, então eu não vou ser médico. E anotar, como em qualquer negócio, tem que ter controle. E por que essa rejeição, às vezes, de controlar o dado econômico, quando controla o dado zootécnico? Não anota bezerro, parição, quando anota? O econômico é importante também. Então, isso faz parte do negócio. Não é porque eu não quero anotar ou não quero anotar. Se eu quero ser produtor de leite, eu tenho que fazer isso. Eu quero ser contador, mas não gosto de mexer com número. É a mesma coisa. Não tem jeito. Isso faz parte do processo. Não tenho tempo para ficar em frente ao computador. Não é computador, ou caderno, ou livro caixa. Tem que anotar de alguma maneira, tem que buscar informação, tem que ler, tem que ouvir, tem que assistir, tem que conhecer novidades. Isso faz parte do nosso negócio. Se eu fizer conta, paro de tirar leite. Isso aqui é clássico, né? Ô louco. Se eu for anotar tudo, eu fico doido. Eu largo esse negócio. Meu amigo, se anotar tudo, não anotar, é ela que vai te largar. Não é você que vai largar a atividade, não. Nós temos que conhecer os nossos números, os nossos detalhes. Leite é detalhe, é lucro de 10, 5 centavos o litro. Aquela moedinha que ninguém nem abaixa para pegar a moeda. Né? Eu abaixo. Tem gente que não abaixa. Esse é o detalhe do leite. Nós temos que conhecer o detalhe. É aí que faz a diferença. Eu tenho que anotar para conhecer, para saber onde está o problema, para buscar ajuda, para resolver esse problema. Fiquem agora com as cotações de preços dos principais produtos do agronegócio. Soja em grão saca com 60 quilos, R$ 45. Milho seco saca com 60 quilos, R$ 22. Feijão carioca saca com 60 quilos em Joviânia, R$ 110. Arroz em casca saca com 60 quilos em Goiânia, R$ 35. Arroba do boi gordo em Umas, R$ 97. Arroba da vaca gorda em Goiânia, R$ 85. Arroba do suíno tipo carne em Goiatuba, R$ 63,50. Arroba do suíno tipo banha em Goiatuba, R$ 57,50. Bezerro Nelore, R$ 740 a cabeça. Bezerra Nelore, R$ 550. Garrote Nelore com até 24 meses, R$ 1.160. Novilha Nelore, R$ 770. Vaca com cria Nelore, R$ 1.180. Vaca magra, R$ 750. Bezerro mestiço, R$ 650. Bezerra mestiça, R$ 450. Garrote mestiço com até 24 meses, R$ 1.050. Preço médio do leite tipo C a granel pago aos produtores pela Complém, 86 centavos. Vamos para mais um intervalo. Fiquem conosco, é rapidinho. Estamos de volta. Tiro leite há mais de 20 anos. Será que o técnico pode me ajudar de alguma forma? Vai te ajudar sim. Ali vai dar um bom casamento, a experiência com as novidades. Isso é importante.
algo mais um para te ajudar a pensar, a tomar decisão, sabendo que a palavra final sempre é do produtor. E quando eu penso assim, né? Pode acontecer assim, né? Precisa aumentar a minha produção? Está pouco? Está muito? Qual que é o volume mínimo que eu tenho que produzir para não ter prejuízo? Qual que é o volume mínimo que minha vaca tem que produzir para continuar no rebanho? São perguntas que nós temos que ter. Eu estou falando com pessoas que têm 1.500.000 reais em batata de atividade. Será que dá para administrar a atividade inteira desse jeito? Sem responder essas perguntas e achando, eu acho que a cana vai dar. Eu acho que a silagem vai dar. Eu acho que esse volume de leite é bom para mim. Não dá. Nós temos que parar de achar. Quando a gente para de achar, melhora as coisas do nosso lado. E você com um patrimônio desse, 500 mil, de 1 milhão de reais, não anotando, não controlando, não analisando a informação, não tomando decisão, é a mesma coisa de colocar 500 mil, 1 milhão de reais no banco e dar cheque sem anotar no canhoto. É uma administração às cegas. O que vai acontecer? O cheque vai bater e vai voltar. Como eu sei o que tenho empatado em capital para produzir 1 litro de leite? Do total de capital empatado nas fazendas de leite de Goiás, 75% de capital empatado em terra, 14% em animais, maquinário 5%, benfeitoria 6%. E o capital investido para produzir 1 litro de leite por dia é de R$ 3.210 por litro. Em média. Então sentado é bom para não cair, né? Cada um que quiser fazer o seu, pega o valor da sua fazenda porteira fechada e divide pelo volume de leite produzido por dia. Vocês vão achar capital empatado por litro de leite. É muito dinheiro para pouco leite. É muita terra para pouco leite. Aí eu quero ainda, na média, falar que leite é um bom negócio. Pô, Minas Gerais é tão diferente. Minas Gerais é quase R$ 2.400, R$ 300 por litro de leite, na média. Então eu tenho muito capital empatado, muita terra para pouco leite. O problema não é capital imobilizado. O problema é pegar essa montanha de dinheiro e fazê-la transformar em rentabilidade. Esse que é o segredo. Aumentar a eficiência do uso do dinheiro. O dinheiro está lá, o capital está empatado lá. É daí que sai aquela frase, que nós, produtores rurais, às vezes somos um pobre em cima de um saco de dinheiro. É daí, porque nós estamos em cima de uma fortuna e nós não conseguimos fazer aquilo retornar para o nosso bolso. Aí que está a bola da vez. Então, olha só, se eu quero, olha como é que não é tão complicado. Olha um raciocínio lógico. Se eu quero aumentar a eficiência do uso do dinheiro, transformar todo esse capital em leite, se a maioria do meu capital está em terra, se eu aumentar a produtividade da terra, eu estou aumentando a eficiência do uso do dinheiro. Então, no leite, é muito estreito, é muito ligado um indicador: produtividade da terra, litros de leite por hectare ano, com a rentabilidade. Na hora que eu aumento a produtividade da minha terra, eu tenho uma relação quase direta em aumentar a rentabilidade do meu negócio. Porque grande parte do meu dinheiro está depositada onde? Na terra. Se eu aumento a produtividade desse dinheiro, a tendência é que eu ganhe mais dinheiro. Da terra é que eu ganhe mais dinheiro. Quanto maior o valor da terra, maior tem que ser a minha produtividade para poder justificar isso. O produtor goiano se preocupa mais com o mercado do leite.
O produtor goiano tem uma preocupação forte com o mercado de leite, 34%, planejamento 11,7%, manejo de rebanho 10%, custo de produção 10%. O somatório aqui, ó, desses 4 itens, 20, 54, 55, 65, 70% nesses 4 itens: mercado, planejamento, manejo e custo. Esses 3 itens aqui, ó, é bem porteira para dentro. Esse aqui, uma parte é porteira para dentro, outra parte é porteira para fora. Isso aqui depende diretamente de nós tomarmos uma decisão juntamente com a assistência técnica para resolver o nosso problema. Aqui ajuda a porteira para dentro em volume, em qualidade, em reivindicação, sindicato, federação, mas tem um fator muito forte do mercado. Então nós temos de um lado preço, de um lado custo. São coisas muito importantes. Guardem aí, gente. 30% do sucesso. Qualidade e quantidade de leite. 33%. 33% do sucesso. Preço do leite. 33% custo equilibrado. Não é custo baixo. Esses 3 fatores, em quase todas as atividades agropecuárias, são os condicionantes para ter o sucesso técnico e econômico do negócio. O que é mais importante, preço ou custo? Preço do leite versus margem líquida da atividade. Margem líquida é toda a receita da atividade menos o custo operacional total. O que é o custo operacional total? Você pega a receita, subtrai das despesas diretas, concentrado, alimentação, energia elétrica, mão de obra, aquilo que você coloca a mão no bolso. E ainda desconta depreciações de máquinas, equipamentos, benfeitoria, e desconta a sua mão de obra familiar. O que sobra, depois disso tudo, é a margem líquida. Então nós fizemos aqui uma correlação. Nós pegamos 600 e tantos produtores de leite do projeto do campo em Minas Gerais e fizemos essa conta. Então não é canteiro de horta, não é um nem é outro, não é só do sul de Minas, só do Triângulo. Tem gente do Vale do Jequitinhonha, Zona da Mata, sul de Minas, espalhado. Onde é que tem produtor de leite? E tem do campo, estou na conta aí. Quase 650 produtores. Então não tem nada bem aleatório. Aqui embaixo é a margem líquida. Acima de 0 é positiva. Abaixo é negativa. Muito ruim, né? Se for negativo. E aqui é o preço do leite. Olha a inclinação dessa reta aqui, para ficar fácil. Olha o quanto que ela inclinou. À medida que o leite foi aumentando de preço, a reta foi inclinando para ter uma margem líquida maior. Olha o ângulo aqui, olha o tamanho da inclinação. Quanto mais próximo de 1, maior. Então essa correlação deu 0,12. Ou seja, o preço, a margem líquida sobe quando o preço de leite sobe. Nessa intensidade aqui. Guarda o número para facilitar, 0,12. E olha a inclinação da reta. Como é que foi? Mesma coisa com o custo do leite. À medida que eu vou, aqui está o custo. Quanto mais para cá, menor o custo. Vou aumentando. Olha a margem líquida. À medida que eu aumento o meu custo de leite, despenca a margem líquida. Mas olha a inclinação dessa reta. Olha aqui, ó. Lá era 0,12. Aqui é 0,31. A correlação ela é muito mais forte, 3 vezes mais, da margem líquida com o custo operacional total do que com o preço. Então eu estou mostrando que, aí já não foi, acho que matematicamente com esse modelo
600 produtores com preço variado, com custo, estou mostrando que a resposta da margem líquida muitas vezes está mais condicionada ao seu controle de custo do que seu controle do preço. E olha que interessante, para acabar de matar esse assunto. Nós pegamos esses 600 produtores e separamos quem tinha margem líquida positiva, está aqui, e quem tem margem líquida negativa, está aqui. Quem teve margem líquida positiva vendeu leite ao preço médio de 82 centavos. Isso, 82 centavos. Preço do leite, é o azul, 82 centavos. Quem teve margem líquida negativa vendeu o preço do leite de setembro de 2010 a agosto de 2011, IGP de agosto, a correção disso tudo, vendeu o leite a 85 centavos. Quem teve margem líquida negativa, na média, vendeu leite 3 centavos a mais de quem teve margem líquida positiva. Só que o custo operacional total do leite de quem ganhou foi de 66 centavos o litro. De quem perdeu foi de 92 centavos o litro. Uma diferença de 19 centavos entre preço e custo operacional total, e aqui de 7 centavos a mais do custo em relação ao preço. Entenderam? Dúvidas? Ou seja, quem ganhou mais teve um preço 3 centavos a menos, mas teve um custo 19 centavos menor. Então compensou. Do outro lado, vendi 3 centavos a mais, só que meu custo foi 7 centavos mais caro que o preço. Então o preço maior, ele foi anulado pelo custo maior. Lembra-se uma coisa, gente, que lucro é igual a receita menos custo. Quando eu quero ter lucro, eu tenho que atacar na receita e atacar no custo. Tem gente que acha que ganhar dinheiro com leite é reduzir o custo a qualquer custo. Está errado. Se eu abaixar meu custo em 1 ponto e abaixar minha receita em 3 pontos, o meu lucro diminuiu. Por isso que tem que ter um equilíbrio nessa equação. Custo alto ou custo baixo sozinho não resolve o problema. Preço alto ou preço baixo sozinho não resolve o problema. Guardem isso. O meu preço está bom ou está ruim em relação aqui? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Para eu saber se o preço está bom ou está ruim, eu tenho que saber meu custo. Para um pode ser bom, para outro não. Se custo, eu falei com vocês, é tudo diferente, cada um tem o seu. Então o preço que pode ser bom para um, não é bom para o outro. Vamos para o último intervalo e no próximo bloco vamos falar do custo do leite e da preocupação do produtor com o mercado. Já voltamos. Estamos de volta. A quantidade de leite tem menos importância do que o custo por litro deste mesmo leite tirado diariamente na propriedade. Essa questão de volume de leite, e ela é muito importante. Ah, tem que ser 1.000, tem que ser 3.000, tem que ser 100, depende do seu custo. O fato é que aumentar o volume de leite de acordo com a sua condição, com custo equilibrado, isso é fato. Nós temos que ter isso como meta. O quanto vai crescer, nós vamos fazer de acordo com cada produtor. Mas isso é fato. E quando eu falo em aumentar o volume de leite, escala, eu penso em produtividade de vaca, manejo, genética, alimentação. Não estou falando de vaca pura holandesa, nada
conta, mas não estou falando que é só ela. Estou falando de vaca eficiente para seu sistema de produção. É aquela que com menor custo transforma em mais leite. É essa daí. A taxa de lotação da propriedade é muito importante. Eu me preocupo com taxa de lotação da minha terra. Por quê? Porque terra é um fator caro. Para isso, produzo volumoso bem, preocupado com estrutura de rebanho, uso racional de concentrado e também de mão de obra. São fatores que interferem diretamente no nosso bolso. Concentrado, volumoso e mão de obra representa 70% do custo de produção. Mão de obra volumoso e concentrado. Se você está com um problema, o caixa não está fechando, 70% é nesses três fatores. Vai nesses três fatores que você já fechou 70% do problema. E terra, vocês viram que é um fator caro. É onde tem capital empatado, eu tenho que melhorar. Para isso eu tenho que estruturar isso aqui. Quanto melhor isso aqui, melhor a minha taxa de lotação. O que o produtor deve estar sempre buscando é o equilíbrio entre a receita e o custo. Tudo se resume a um bom manejo com aqueles fatores. Eu tenho que ter manejo com custo e receita equilibrada. Volto a insistir. Receita e custo equilibrado de acordo com o sistema de produção. Vejam esses grupos, o grupo de 615 produtores do campo, de setembro a agosto de 2011. Então são dados concretos, coletados por zootecnistas, agrônomos, veterinários, todo mês, então, são calculados na mesma base, exatamente igual, não tem diferença na forma de calcular esses custos, tudo igual. Então, os produtores de 250, 500, 500 a 750, até 2.000 litros de leite por dia. Está aqui. Ó. O produtor de 250 litros por dia, a produção dele por total de vacas, em média, né, por fazenda até, é de 5,44 litros. A produtividade, por total de vacas. Vacas secas e vacas em lactação. Pega o volume de leite e divide por total de vaca da fazenda. Ele teve um custo efetivo de 61 centavos. O que é custo efetivo? Só desembolso, só o insumo, só o custo direto, aquele que varia de acordo com a produção, aquele que o produtor pode aumentar ou diminuir. À medida que foi aumentando o volume de leite por dia, a produtividade do rebanho também foi aumentando, né? E o custo efetivo aumentou. Esse grupo aqui, ó, que estávamos, a turma que está de 1.000 a 1.500 litros por vaca, 9 por dia, 9,8 litros por vaca, 62 centavos de custo efetivo. Então há uma correlação direta de produtividade, volume e custo variável. À medida que aumenta a produtividade do rebanho, tende a aumentar o volume de leite produzido por dia. À medida, né? E o custo efetivo por litro. O custo efetivo, desembolso, ele aumenta por dia. Olha, então não vale a pena aumentar o volume de leite? Não vale a pena aumentar a produtividade? Esse pode ser o raciocínio. Se nós pensarmos somente no custo direto, nos pega pelo pé. É aí que está o problema. Muitas vezes o técnico e o produtor, ele preocupa somente com o custo direto, esquece do custo fixo. É aí que mora o problema. A margem bruta que mede só o que você ganhou e pagou o custo direto, o que sobrou é margem bruta. Tem muita gente que confunde isso com lucro.
Dessa margem bruta tem que tirar o seu custo efetivo, a sua mão de obra, tem que tirar a depreciação. Aí sobrou a margem líquida. Dessa margem líquida tem que tirar o quê? Juros sobre o capital empatado. Todo o seu dinheiro empatado na atividade leiteira, se não estivesse ali, estava aplicado em outra opção financeira, 6% ao ano. É o custo de oportunidade do dinheiro. Então você tem que remunerar isso também. Aí você tem o lucro. Então, quando eu esqueço, eu trabalho só com margem bruta e não coloco o custo fixo, aqui só tem o custo variável. O que acontece? Eu vou o quê? Eu vou empobrecendo, sucateando meus bens de produção. Aí você chega na fazenda, é o motor na pirambeira, o trator na pirambeira, não tem motor de arranque, é cerca remendada com corda, é porteira caindo, é aquele pasto lotado de cupim, formigueiro, é um chavascal, não bate pasto em 10 anos. É isso. É porque você vai perdendo sua capacidade produtiva. Porque aquela sobra que está ali, não é para você fazer qualquer coisa com ela. Porque tem grande parte ali, é o custo da atividade. Na hora de renovar um pasto, você tem que ter dinheiro. Na hora de refazer uma cerca, na hora de melhorar um equipamento, isso tudo é custo. E que muitas vezes não é levado em conta. Para que calcular custo? Esse pessoal está doido, esse rapaz lá de Viçosa, para falar isso aqui, é só o seguinte: pega o leite, vende, pegou o dinheiro, pagou as contas, sobrou, tá bom, não sobrou, tá ruim. Tem gente que pensa que é isso, que administrar a atividade leiteira é simples. Pagou, sobrou, tá ruim, não sobrou, tá ruim. E é aí que vai o buraco. Por isso que aconteceu aquela foto lá, aquela foto do empobrecimento. Agora, na hora que eu coloco, olha que bacana, na hora que eu coloco o custo total do leite, aí já entrou aqui custo variável, depreciações, mão de obra familiar e os juros sobre capital empatado do leite, você tem custo total. É essa que é a conta que tem que fazer. Essa que é a conta que o empresário que tem 500 mil, 1 milhão de reais tem que fazer. Senão você está sendo enganado e não está sabendo. O programa está chegando ao fim. Mas na próxima terça-feira, o Dr. Cristiano Nassif continua sua palestra. E garanto a você que tem muita coisa interessante na segunda parte. Então você já está convidado para estar aqui conosco. E um grande abraço a todos e um feliz ano novo.